A maior atriz do Teatro Nacional, Bibi Ferreira. Ao lado dos trabalhadores, dos estudantes, dos homens de empresa, dos funcionários, dos profissionais liberais, dos homens do campo, das donas de casa, também estarão nas urnas, dia 6 de janeiro, os grandes artistas do rádio e da televisão. Aqui está uma das mais queridas cantoras do Brasil, Elisete Cardoso, a divina. Canta, Elisete! Meu povo, está na hora de acabar a confusão. Toda a nação vai responder que não. O ato adicional tá indo mal. Todo meu povo com razão vai responder que não, não e não. E aparece Minas Gerais no grande show do plebiscito. Surge Ivon Cury, astro de primeira grandeza, trazendo o apoio dos artistas das alterosas. Ivon Cury! Nós vamos acabar com a confusão, é a nossa vez no dia 6. Vamos dizer que não. O parlamentarismo não tem jeito nem razão no dia 6. Vamos dizer que não, não e não. Ouçam a seguir a notável cantora paulista Isaurinha Garcia, orgulho de São Paulo e do Brasil. No dia 6 vai ser a nossa vez. Toda a nação com o lápis na mão vai responder que não. Está na sua mão, do plebiscito a decisão. Com o lápis na mão, vamos dizer que não, não e não. Igual ao senhor e igual à senhora, eu também irei às urnas dia 6, o dia do não. E em sua sessão eleitoral, prestigiando o plebiscito, estará também o famoso cantor Jorge Goulart, uma das mais bonitas vozes do Brasil. Nós vamos acabar com a confusão, é a nossa vez no dia 6. Vamos dizer que não. O parlamentarismo não tem jeito nem razão no dia 6. Vamos dizer que não, não e... Na sua cédula está escrito: Concorda com o ato adicional que instituiu o parlamentarismo? Não. Então faça um X no quadrinho do não. Dia 6 é a sua vez. Compareça e marque. Não, não, Não. não, não. Não. Meu povo, a decisão agora está em sua mão. No dia 6, vamos dizer que não. O ato adicional só aumentou a confusão. Com lápis na mão, vamos dizer que não, não e não. Então, uma das coisas que eu acho mais legais da gente poder gravar as videoaulas é que dá para, junto da aula, colocar vídeos que, se eu tivesse a possibilidade, até passaria em sala de aula, mas às vezes não sei se dá, né? No Caruso a gente tem alguma estrutura para isso, mas às vezes a sala está ocupada, tal. Enfim, como eu terminei o vídeo anterior, a gente estava falando do plebiscito. Então, o Jânio toma posse em 1961 no regime parlamentarista, né? Ele é obrigado, ele aceita, até para evitar a guerra civil que poderia acontecer, ele aceita o regime parlamentarista. Só que assim, a medida foi colocada de um jeito que ela precisaria ser referendada por um plebiscito. O que é um plebiscito? É uma consulta popular. Você faz uma espécie de eleição, mas você não vai votar, né? O povo não vai votar nisso ou naquele. O povo vai votar numa situação. A gente já teve alguns plebiscitos na história brasileira, né? Existe uma diferença entre plebiscito e referendo, que agora no momento eu não vou saber explicar, mas a gente já teve algumas situações nesse sentido, né? O povo tinha que votar tinha que opinar sobre um determinado assunto, não sobre não escolher um candidato. Então, no começo de 1963, então já tinha passado mais de um ano, quase um ano e meio, se a gente para pensar, foi-se colocado que teria o plebiscito. O plebiscito ficou para o dia 6 de janeiro de 1963. Então, houve que aí o povo iria dizer se queria que continuasse o parlamentarismo ou não, ou se entrasse
né, voltasse o presidencialismo. O Jango pudesse, no caso o Jango, pudesse retomar o seu poder como o presidente. E aí houve uma forte campanha, né, esse vídeo que eu passei aí no comecinho do vídeo, né, esse vídeo que eu passei no começo dessa videoaula, ele mostra isso. Houve uma forte campanha de vários artistas, né, que buscaram se mobilizar a favor da volta do presidencialismo. O não era para não continuar o parlamentarismo. Aliás, é interessante, né? Aparece ali um nome, uma curiosidade. Aparece ali um nome que é o nome do Yvon Cury. Acho que é o segundo ou terceiro artista que é citado. Para quem por um acaso não sabe, o desenho da Bela e a Fera, né, a versão lá de 1992 e tal, quem faz o Lumière, quem faz a voz do Lumière na versão brasileira, é o Yvon Cury. Então, coisas aí que vale a pena a gente... Fica como curiosidade só. Então, você tem toda uma mobilização por parte dos artistas para que se vote a favor, né, ou melhor, contra, né, era o não, a continuação do parlamentarismo. E o que a gente vai ter como resultado? O plebiscito é feito em janeiro de 1963. Pelos dados que eu pesquisei, o não ganhou de lavada, né, porque cerca de 12 milhões de pessoas foram para as urnas para votar. Naquela época ainda a urna era à mão, né, não tinha urna eletrônica, né, a urna você risca lá, né, tinha cédula. 10 milhões de pessoas votaram, de 12 milhões de pessoas que foram às urnas, 10 milhões votaram pelo não, contra a continuação do regime parlamentarista. Então, o Jango concentra nas mãos de novo o poder executivo. O Jango passa a governar realmente o Brasil. E aqui entra até uma certa tristeza da minha parte, né, não do Jango, porque assim, né, o Jango, na minha opinião, já comentei isso em outros vídeos, acho que foi no vídeo do golpe, ou foi nos vídeos da semana passada do governo JK. O Jango, na minha opinião, foi o melhor presidente que o Brasil teve, ou o melhor presidente que o Brasil não teve. Né? Porque, infelizmente, o Jango não conseguiu fazer muita coisa exatamente devido à tensão que o Brasil estava. Mas o Jango foi o primeiro presidente que quis ir além. E mesmo assim, né, quem viveu a época, quem tinha uma politização, pessoas que eu conheço que eram mais velhas e que viveram aquela época e tal, não da minha família, né, porque eu não posso dizer, meus pais não tinham idade para isso. Minha mãe nasceu depois do fim do governo Jango, meu pai era bem pequeno na época do governo Jango. E meus avós não tinham lá tanta instrução assim, vamos ser sinceros. Né? Mas algumas pessoas que eu conheço que têm envolvimento com a política, ou que tiveram envolvimento com a política naquela época, que tinham uma visão mais politizada, e que estão vivas aí, porque a gente está falando de 1960, então, ou seja, passaram 60 anos, não é tanto tempo assim. Algumas pessoas que eu conheço, elas falam que as reformas que o Jango propôs, ainda assim não eram reformas tão substanciais para o Brasil, mas foram suficientes para ele sofrer forte oposição e ser derrubado. Mesmo assim, o Jango foi o primeiro presidente, e o único até hoje, que tocou a ideia das reformas de base. O que são essas reformas? Um pouco indo na linha lá do que o Getúlio já estava começando a fazer, mas indo mais além, o Jango vê a necessidade de se fazer reformas na estrutura, principalmente econômica brasileira, na estrutura do capitalismo brasileiro, para que o Brasil seja menos desigual e para que o Brasil possa se desenvolver. Aquilo que a gente já falou várias vezes, é o nacional desenvolvimentismo. O problema é que no Brasil, toda vez que um governante tenta tomar medidas que busquem de alguma forma desenvolver o país, mexer com a riqueza de alguns, isso acaba levando à ideia de que o presidente, o governante é comunista. Né? O que em si já não seria algo ruim. Na verdade, ser comunista não quer dizer nada, né? Nesse sentido. Porque se coloca como se o comunismo fosse um pecado, um crime, não. Né? Mas o Jango não era comunista. Essa é a questão. O Jango não era comunista. Podia haver um medo, talvez por parte dos Estados Unidos, por parte de uma parte da sociedade, de que o Jango fosse, mas o Jango não era. E as reformas que ele estava propondo não tinham nada de reformas comunistas.
Mas eram reformas que, se a gente pega todas as nações capitalistas desenvolvidas, elas fizeram. Em algum momento, esses países fizeram essas reformas. Porque isso é a forma com que esses países conseguiram se desenvolver. O Jango estava pensando nisso, né? Herdando aquilo que vem do Getúlio e tentando aprofundar essas reformas que o Getúlio fez, porque na essência, apesar do Getúlio ter mudado a face do Brasil, o Getúlio não tinha feito grandes reformas, apesar de ter ficado muito tempo no poder, como a gente viu. O Jango queria tocar essas reformas. Só que, óbvio, mexia com os interesses da elite, por isso o Jango acabou sendo derrubado. Vamos tentar avaliar um pouco esse período, né? O governo Jango é marcado pela tensão entre as forças progressistas, alinhadas ao nacional-desenvolvimentismo, e as forças liberais, associadas ao entreguismo. Então, aquilo que a gente já falou quando eu falava da Petrobras, nas semanas anteriores, lá no bimestre passado ainda. O Jango, ele vai ficar sempre dividido, embora chegue num momento que ele fala, não, agora eu tô com os progressistas e vou para cima. Mas o Jango ele fica sofrendo essa tensão. De um lado, as forças progressistas querendo que ele vá para frente com as reformas de base. Do outro lado, as forças conservadoras, entreguistas, né, liberais aqui no sentido da economia, o liberalismo, né, o Estado não interferindo na economia. Acho que vale a pena, vou deixar a referência aqui do meu vídeo de direita e esquerda. É sempre bom relembrar, quem por um acaso não viu. Os liberais, os de direita, os entreguistas não querendo desenvolvimento, e as forças progressistas, muitas vezes de esquerda, querendo o desenvolvimento do país. O Jango, então, vai ser, como eu já disse, todo o tempo associado com os comunistas pelo fato de que ele está querendo tocar reformas que têm um forte apoio popular, um forte viés de mexer com os interesses da elite, embora não ia tirar a riqueza de ninguém, só ia tirar uma parte para poder tornar o Brasil menos desigual, mas ninguém ia deixar de ser rico, né? Não é isso que ele propõe. Mas o problema é que no Brasil, isso é importante a gente entender, a gente tem uma elite até hoje que ela não suporta transformações, ela não suporta reformas que mexam com seus interesses. Ela não quer perder privilégios. E exatamente porque a elite não quer perder privilégios que não é toda a população brasileira que tem direitos. O Jango, então, vai ter apoio de movimentos populares. Aqui eu coloquei 3. As ligas camponesas, que são movimentos que surgem no campo. O Brasil é um país agrário, até hoje ainda é um país agrário, o agro é pop, o agro é tech, né? Naquela época mais ainda. O Brasil é um país agrário, então as ligas camponesas são movimentos de trabalhadores do campo que buscam lutar por direitos, se unem para lutar por direitos. A JUC, Juventude Universitária Católica, na verdade tinham vários movimentos dentro da Igreja Católica que eram movimentos progressistas, né, que buscavam lutar por um Brasil menos desigual e tal. A CGT, que era a Central Geral dos Trabalhadores, era uma espécie de precursora da CUT, então um movimento voltado pela luta dos trabalhadores. E o próprio Partido Comunista, que era proibido na época, era ilegal, dava apoio ao Jango. Então, ou seja, a gente vai ter um momento em que as forças de esquerda, as forças progressistas, as forças que buscam levar o desenvolvimento do país vão se unir em volta do projeto nacional desenvolvimentista. As forças de direita, em grande parte da elite, da mídia, vão se voltar contra esse projeto. E o Jango vai, num primeiro momento, tentar lutar contra, tentar tocar dentro do possível. Mas chega num determinado momento que ele fala, não, agora eu vou encampar de vez as reformas de base. Ao mesmo tempo, a gente tem, deixa eu só ver se eu não pulei nenhum. Aqui. Pulei sim, esse aqui é importante. Da oposição. A gente vai ter a oposição se alinhando aí para derrubar o Jango, para enfraquecer. A gente vai ter a formação de 2 institutos, o IPES e o IBAD, que são institutos influenciados pelos Estados Unidos, que recebem verba dos Estados Unidos.
Isso tá naquele vídeo que eu indiquei para vocês no trabalho, né, o dia que durou 21 anos. Eu vou colocar o link do vídeo aqui na descrição, é um vídeo que vocês vão ter que assistir para responder 2 questões. Esses institutos, eles buscavam, eles faziam pequenas peças, peças quando eu falo peça de propaganda mesmo, né? Eles faziam pequenos filmes que eram exibidos no cinema, na época, como eu já disse, não tinha televisão, né? Eram pequenos vídeos que eram exibidos no cinema para moldar a cabeça da população contra o governo e contra o projeto nacional desenvolvimentista. Então, ou seja, vai ter uma forte interferência por parte dos Estados Unidos no governo Jango, para que o governo não consiga se constituir. Ao mesmo tempo, a gente vai ter uma crise econômica. Lembram lá quando eu falei do governo JK, que o JK ele começa a pegar empréstimo de fora e isso gera alta inflação, que vai gerar a corrosão do poder de compra dos trabalhadores e isso vai também aumentando a tensão. Uma parte da população vai jogar a culpa no governo Jango, dizendo que o governo Jango é corrupto. Por isso que o Brasil não tem dinheiro, por isso que a moeda tá, o preço da moeda está baixo, né? O valor da moeda está baixo, enfim. E o Jango passa a encampar a defesa das reformas de base. O que são essas reformas? Então já citei lá, são reformas que ele defende algumas delas. Reforma agrária. Tirar uma parte da terra no Brasil, a gente tem muito latifúndio, grandes quantidades de terra e muitas delas improdutivas. E elas são deixadas improdutivas de propósito, porque o objetivo é o quê? Você deixa ali, eu tenho grandes propriedades de terra. E aí, eu produzo quando vale a pena para mim. Se para mim não vale a pena produzir, eu deixo lá. Se um dia valorizar, eu vendo. Se não valorizar, eu não vou fazer nada com aquele pedaço de terra. Isso para o país é uma desgraça. Porque a gente não consegue produzir pensando nem no mercado interno e muitas vezes nem no mercado externo. E outra, o fato de você ter pouca... Eu já citei isso em algum vídeo aí anteriormente. O fato de você ter grandes propriedades de terra na mão de poucas pessoas, isso faz com que a produção não seja voltada para o que é do país, porque é a necessidade do país. Se todo mundo, né, ou se grande parte da população tivesse um pedaço de terra para plantar, para colher, a partir daí já não precisa... Cada um vai produzir o que é seu, ou pode até produzir para vender, mas você vai produzir pensando nas necessidades do país. E não simplesmente para exportar. Hoje o Brasil é um grande produtor de soja, mas a soja não é alimentação para nós. Ninguém no Brasil come soja. Soja é usada para alimentar gado. E gado muitas vezes de fora do Brasil. Gado chinês. Educacional. Tornar o acesso à educação para todos, principalmente a educação universitária. Reforma eleitoral, reforma tributária, que os impostos sejam para quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. No Brasil até hoje, os impostos eles são praticamente os mesmos para todo mundo. E aí, quem praticamente paga mais imposto com isso é a classe média. O pobre, coitado, ele não consome. O rico, o que ele paga de imposto em valores absolutos é a mesma coisa que o cara da classe média, mas em valores relativos pesa muito mais para o cara da classe média do que para o cara da elite. E a lei da remessa de lucros. Essa daqui é uma das leis mais polêmicas que o Jango queria fazer. Que era... Então a gente tinha lá as multinacionais, como foi citado na semana passada, lá as montadoras. Essas multinacionais, ao invés de elas mandarem o dinheiro todo para fora, como acontecia, uma parte do dinheiro ia ficar aqui. Então, ou seja, vem a GM, vem a Fiat, vem a sei lá qual for aí, monta uma empresa aqui no Brasil. Ela vai ter lucro? Vai. O lucro vai ficar com ela? Uma parte. Uma boa parte vai ficar aqui no Brasil. Porque o que acontecia? As empresas vinham, colocavam sua filial aqui e o lucro que elas geravam mandavam para a matriz fora do Brasil. Não acabava trazendo nenhum benefício para o país. Então, o Jango defende uma lei da remessa de lucros. Uma parte do lucro vai ficar aqui no Brasil, sim, como imposto.
para ser investido na infraestrutura do país. Começo a ficar nervoso quando eu penso nessa situação. O Jango, então, vai começar a fazer discursos, né, a favor das reformas de base, defendendo as reformas de base, mobilizando a população para que a coisa possa acontecer, né? As reformas de base possam sair do papel, o Brasil possa finalmente se desenvolver. Eu vou colocar agora para vocês um discurso do Jango, né, que foi o discurso na Central do Brasil, que ele fez em março de 1964, a gente já está às vésperas do golpe militar. Né? Vou colocar esse discurso, aí os eventos que acontecem ali no começo de 1964, que estouram com o golpe. Trabalhadores do campo já poderão então ver concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra pátria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até que ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, ou para os donos da terra que ele entrega sua produção. Hoje, com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, reunido na praça que só o povo pertence, o governo, que é também o povo e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e, ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Aí a gente ouviu o Jango falando, né? Mostra como a coisa já estava bastante tensa. Né? E aí, para a gente finalizar, a articulação da elite, imprensa e militares. Então a gente vai ter um forte papel da imprensa. Né? Nessa época, como eu já disse, não tem televisão, mas a gente tem a imprensa por meio dos jornais e a imprensa por meio da rádio. Né? Um dos grandes veículos que vai ser o grande defensor do golpe militar, ou pelo menos da derrubada do Jango, vai ser o Grupo Globo, do Roberto Marinho. A verdade é dura, a Rede Globo apoiou a ditadura, a gente sempre fala essa frase em manifestações. A Rede Globo não foi a única, né? Na época não tinha a televisão Globo, mas a gente tinha o jornal, a gente tinha a rádio. Não foi a única, praticamente todos os grandes jornais da época apoiaram a derrubada do Jango. Isso não é à toa, porque afinal os grandes jornais no Brasil respondem à elite, né? Pertencem à elite, então obviamente eles vão defender os interesses. A gente vai ter a Fiesp, que é responsável lá pelo SESI, enfim, eu já trabalhei no SESI, que vai ser responsável pelo SESI, pelo Senai, que vai estar por trás do golpe também. Eles vão comprar o general Amaury Cruel, que era, acho que, como é que compadre do Jango, que disse que defenderia o golpe, ou que o defenderia contra um golpe, e de repente ele foi comprado e
Acabou? Pra gente ver como o golpe militar, e os militares adoram falar que era o período de honestidade, mas o golpe nasce de um período de uma questão de corrupção. Tem a interferência dos Estados Unidos. Em março de 1964, a gente vai ter aqui em São Paulo, na Praça da Sé, a Marcha da Família com Deus e pela Liberdade. É uma marcha contrária ao governo Jango. Vai ficar essa coisa até o fim do vídeo. É contrária ao governo Jango, defendendo a família, Deus, enfim, porque o comunismo é, em essência, uma teoria ateia. Então, uma sociedade comunista seria contra Deus, seria contra a família, seria contra a igreja, seria contra a liberdade. E eu gosto de colocar sempre uma imagem, porque assim, tem alguns discursos que a gente percebe como as coisas voltam na história. Essa aqui é uma das imagens das marchas, de uma das marchas da marcha. É que aconteceram várias, mas a mais famosa é daqui de São Paulo, que se reuniram mais de 500 mil pessoas, segundo os relatos históricos. Né? O Brasil não será uma nova Cuba. A ideia de que o comunismo não vai entrar no Brasil, que o Brasil não vai se tornar Cuba. Então, essa coisa de vai para Cuba e tal, já existia no Brasil já tem algum tempo. E na madrugada de 31 de março para 1º de abril acontece a quartelada do golpe militar, que assim é algo bem mal organizado, vocês vão ver lá no vídeo do dia que durou 21 anos. E o presidente da Câmara, o Auro de Moura Andrade, no comecinho de abril, eu não vou lembrar exatamente o dia, acho que foi no dia 5 de abril, ou no dia, acho que é no dia 1º ou no dia 2 que ele declara. Depois tem a confirmação do Castelo Branco na presidência. Ele declara vaga a presidência do Brasil. Declara vaga a presidência do Brasil dizendo que o Jango teria fugido do Brasil, o que é uma mentira, porque o Jango saiu da capital Brasília, mas o Jango não saiu do Brasil. Se o presidente sai sem permissão do Congresso, isso pode ser considerado realmente fuga. E aí é como se o presidente tivesse deixado o cargo. Mas não foi o que o Jango fez. O Jango não saiu do país sem permissão do Congresso, ou seja lá o que for. O Jango, ele estava no Brasil, ele estava no Rio Grande do Sul. Aí, mesmo ele não tendo saído do Brasil, foi declarada a vaga à presidência da República e, alguns dias depois, o Castelo Branco, que é o primeiro presidente militar, assume a presidência. Com isso, acaba o período de democratização. No vídeo lá da semana passada, eu falava o quanto esse período tinha sido rico e como o golpe militar veio para interromper esse período. Vamos entrar nas próximas aulas. Semana que vem não tem vídeo, porque semana que vem é a semana de recesso. Em setembro, vamos entrar no período mais, ironicamente, de setembro, porque é um mês que particularmente eu tenho alguns problemas com ele. Em setembro, nós vamos começar a falar sobre a ditadura militar. Período que, para mim, né, é o pior período pelo menos o pior período da história da República Brasileira. E não sou só eu. Tem muitos historiadores que defendem essa noção. Aliás, a maioria dos historiadores defendem essa ideia de que é o pior período, porque é um período que vai representar grandes retrocessos para o país. Com isso, eu encerro esse vídeo. Infelizmente, lá não muito feliz por ter que contar essa história, porque é muito triste perceber que um projeto que tinha grandes potencialidades, como era o projeto do Jango, acabou sendo abortado pelo golpe militar. Com isso, a gente encerra.